No devocional de hoje a gente vai estudar de 2 Crônicas, capítulo 4 até o capítulo 6, e o contexto básico desse devocional de hoje é a edificação do templo. A edificação do templo foi tão sonhado por Davi e foi direcionado para que Salomão terminasse, ou desse vida a essa obra. A gente vai ver hoje que ela se conclui. Então, a missão primordial de Salomão está sendo cumprida com excelência. Afinal de contas, o templo de Deus agora não é mais um sonho, não é mais uma planta, ele passa a ser uma realidade. Já no capítulo 4, Esdras vai nos contar quais eram os utensílios que o templo tinha e do que cada um desses utensílios eram feitos. Todos eles eram extremamente requintados, todos eles tinham uma riqueza muito grande de detalhes. A gente já viu isso de Deus dar as ordens, para que eles fossem construídos com uma riqueza muito grande de detalhes. A melhor matéria-prima das melhores ali da região, ou seja, tudo que tinha de melhor, tudo que houve de melhor naquele tempo foi usado no templo. Nada foi colocado, nada foi feito de uma maneira secundária ou com um recurso que não fosse o melhor. E também, não só os utensílios, mas as melhores pessoas, os melhores construtores, os melhores artesãos, enfim, as melhores profissionais estavam também diretamente envolvidos nessa obra. Então havia uma excelência muito grande quando a gente fala nessa construção, em tudo que envolvia a construção, seja nos objetos sagrados, alguns que já haviam sido construídos desde o tabernáculo de Moisés, estão continuando, mas algumas coisas novas, alguns que foram refeitos, foram então feitos ali com a maior excelência possível. O rei Salomão, ele não mede esforços para que a construção do templo e dos utensílios do templo sejam excelentes, Ele usa toda a riqueza que o seu pai, que também o povo havia dado como oferta para que esse plano se tornasse uma realidade, e ele mesmo também providenciou mais matéria-prima, matéria-prima para isso, para que isso fosse uma realidade. E há uma grande lição no meio dessa história toda. Nós precisamos ser excelentes no nosso serviço ao Senhor. Nós precisamos ser excelentes. Será que a gente faz as coisas para Deus? Será que a gente entrega para Deus o que a gente tem de melhor? Será que a gente, quando vai fazer uma escala, ou quando a gente vai ao próprio culto, será que a gente entrega o que a gente tem de melhor? Será que eu me coloco diante de Deus com o que eu tenho de melhor? Uma vez eu ouvi de um pastor algo que mexeu muito comigo. Ele fala: poxa, eu amo me arrumar para ir para a igreja, porque eu estou indo me encontrar com a pessoa mais importante da minha vida, que é Jesus. E quando ele falou aquilo, moveu algo dentro de mim, porque me faz entender da gente realmente dar o nosso melhor. Eu me preparar com o que eu tenho de melhor para entregar para Deus. Então, dar o nosso melhor, empreender energia ali, inteligência e amor no desenvolvimento do reino de Deus, entregar realmente o que a gente tem de mais precioso, é o que tem sido uma mensagem, um ensinamento para esse capítulo, é o que Esdras está ensinando o povo através dessa história, é o que ele tem colocado como uma missão ali para esse povo que está à beira de sonhos, de sonhar em voltar para sua terra e reconstruir a história. O capítulo 5, ele fala ali do templo de Salomão, e a gente vai ver a glória de Deus se manifestando naquele lugar. No capítulo 5, ele vai falar como foi a conclusão da obra, como a obra se conclui, como tudo termina, como, enfim, agora eles têm um templo, enfim, o sonho de Davi se cumpre, Deus tem uma casa, Deus tem uma habitação, um templo para habitar. E houve ali, no final dessa obra, a palavra de Deus vai nos dizer que houve uma reunião solene ali convocada pelo rei Salomão. Todos, sem exceção, todo o povo, desde o mais rico até o mais pobre, todos são chamados para estar nessa reunião.
eles se reuniram na frente do templo. Os sacerdotes, os levitas, eles fizeram o transporte da arca para o templo e de alguns utensílios também sagrados para o interior do templo. E depois disso, a Bíblia diz ali que o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se haviam reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem eram possível contar. Então, um momento de muita alegria aqui. Eles estão cumprindo o propósito, uma grande festa está acontecendo. Eu creio que a gente, ao cumprir os planos de Deus, ao cumprir o nosso serviço ao Senhor, a gente tem que festejar, a gente tem que comemorar tudo que o Senhor nos permite viver, os sonhos que o Senhor dá para cada um de nós e que a gente pode, de alguma forma, permitir ou trabalhar para que eles aconteçam. Então, uma grande festa toma conta do ambiente, toma conta do lugar, toma conta da nação. Os cantores começam a louvar a Deus. Eles começam a dizer, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eles começam a declarar a natureza de Deus, porque de fato Ele é bom e a natureza dele é essa, né? O amor dele dura para sempre. E como consequência dessa adoração, talvez algo tão impressionante, que merece aqui um destaque, como consequência dessa festa, como consequência dessa adoração, o Senhor se faz presente. A palavra de Deus diz que uma nuvem encheu o templo do Senhor de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, porque a glória de Deus encheu o templo de Deus. Então, há uma grande festa, todo mundo se alegra nisso, cantam, dançam, entoam palavras de adoração a Deus e a presença dele vem. E Deus não mudou o seu jeito de viver, de agir. Quando nós nos alegramos, quando nós o adoramos, quando nós o buscamos, quando nós concluímos, quando nós criamos uma atmosfera para a visitação dele, ele vem. E a vinda dele, a presença dele é tão marcante que a glória dele ali enche o ambiente. Não há quem fique de pé na presença de Deus, não há quem fique de pé diante da glória de Deus. E esse relato, ele é maravilhoso, ele é um relato incrível. O próprio Deus vem participar da festa. Quando nós fazemos uma festa, quando nós criamos um ambiente festivo para Ele, quando nós o festejamos, Ele se faz presente. E Ele se agrada de festas a qual Ele seja o motivo de alegria, qual Ele seja o motivo da festa. E Ele agraciou ali todo mundo, Ele deu um presente para todos ali, que foi a sua própria presença. E aí a gente pode dizer de maneira segura que a intensidade da presença de Deus, ela reflete a satisfação que Ele teve naquela festa. Quando nós o festejamos, quando nós o buscamos e quando nós o adoramos e a gente tem uma visitação dele, muitas vezes a intensidade que a gente tem colocado ali na presença, se derramado, enfim, vai refletir na visitação que Ele vai trazer, na visitação que Ele vai ter ali no ambiente. E o próprio Deus, ele se alegra então de tudo isso. A palavra de Deus diz, né, que a presença dele foi tão grande que encheu todo o templo. E Deus fica muito feliz com aquilo que foi consagrado a ele, desde os mínimos detalhes. E o Espírito, né, que o Espírito Santo possa aí nos ajudar a ter esse coração tão dedicado a Deus quanto o de Salomão nesse momento, para que a gente também possa viver essa manifestação e essa visitação do Senhor nos nossos momentos de intimidade com Ele. Que o mesmo empenho, que a mesma devoção daquele povo seja achada em nós, em nome de Jesus, para que o Senhor se alegre, para que o Senhor se agrade daquilo que nós estamos colocando diante dEle, para que o Senhor fique feliz com o que nós estamos fazendo por Ele, ou até mesmo com o ambiente que nós estamos conseguindo preparar para que Ele venha nos visitar. E aí, já entrando para o nosso último capítulo de estudo de hoje, o capítulo 6, ele fala sobre a continuação desse fato. Então, houve ali com muita excelência a construção e a edificação do serviço do templo, os objetos, tudo foi preparado, tudo foi colocado no lugar, a arca e os utensílios sagrados foram colocados no seu devido lugar. Então agora que o ambiente está preparado, que a casa está pronta, que a casa está arrumada, o Senhor vem no meio de adoração. O Senhor vem no meio da festa que o povo faz para Ele. O Senhor vem no meio
de toda aquela alegria, de todo aquele clima, aquele ambiente preparado para que ele viesse e fosse ali, né, como a gente pode até brincar, a cereja do bolo naquela festa. E agora, uma consequência disso aqui, desse capítulo, Esdras vai contar como foi conduzida essa festa, né, essa solenidade ali de inauguração do templo. E ao ver a glória de Deus enchendo o templo, Salomão ele entende como um sinal de aprovação de Deus. Salomão entendeu aquele ato, aquela visitação, aquele sobrenatural como uma aprovação de Deus para tudo que eles estavam fazendo. E eu também acredito, eu também vejo dessa forma, eu creio que Deus se aprovou do templo, Deus se alegrou daquilo que foi feito, daquilo que foi construído, constituído, e ele vem com uma grande manifestação de poder ali naquele lugar. E após isso, após entender que o Senhor estava ali aprovando tudo isso, ele abençoa o povo. Olha que exemplo de liderança que Salomão está dando aqui. Ele não busca para si uma bênção, ele abençoa o povo. Ele abençoa os seus súditos em nome do Deus de Israel. E em seguida a palavra vai nos dizer que ele se prostra diante do Senhor com as mãos levantadas. Ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa ali a fazer uma oração de agradecimento, em honra, em tudo ali que o Senhor de fato merece ouvir, o que o Senhor precisa, né, de nós, o que o Senhor deseja de nós, né, o Senhor não precisa de nada, né, mas o que Ele espera de nós é um coração grato, um coração que se volta a Ele para adorá-lo. E aí Salomão começa a orar, Salomão começa a profetizar ali, ele começa a abençoar o povo. A princípio, ele começa com atos de adoração, ele relembra, né, segundo as promessas que foram feitas a Davi, seu pai, a obra então está concluída. Ele lembra ali que as promessas que Deus deu a Davi na construção do templo está sendo cumprido agora, ele está entregando essa obra. Depois, Salomão ele começa a implorar o favor de Deus sobre todos aqueles que o buscarem no templo. Nós estamos aqui vendo uma oração de dedicação. Salomão ele começa a clamar por aqueles que o buscarem. Ele busca pelo favor de Deus para todos aqueles que forem atrás do Senhor. Olha o que diz a palavra. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Então, mais do que uma festa, mais do que um momento de alegria por entregar uma obra, por concluir um sonho do seu pai, ele está fazendo um momento ali de consagração. Ele está consagrando aquele lugar, ele está consagrando um propósito naquele lugar. E é realmente muito comovente isso que a gente está vendo. Um dos momentos assim mais belos da história ali de Israel e um grande exemplo de submissão e de dependência do Senhor. Salomão ele foi submisso e obediente a um plano que nem foi dado a ele, a um projeto que nem foi dado para ele. E mesmo assim ele foi tão excelente, ele foi tão fiel a isso e cumpriu isso de uma maneira tão boa que a gente vê uma resposta de agrado de Deus ao tudo que ele fez. Então, é muito bonito ver isso acontecendo. É muito legal ver que um projeto que nem era dele, que nem era o sonho dele talvez, mas que fez tudo isso acontecer de uma maneira tão excelente. Quantas vezes a gente recebe projetos que não foram criados por nós e a gente nem dá tanta atenção, porque talvez não vai ser o nosso nome que vai ser mais elevado, que não vai ser o nosso rosto de maior destaque naquilo ali. Quantas vezes a gente deixa de participar, de compartilhar de uma visão, de um projeto. Muitas vezes a gente deixa de apoiar ou de incentivar o que alguém está fazendo, os frutos que alguém está lançando, as sementes que alguém está lançando, por falta de entendimento de que não vai ser o meu rosto ali a aparecer, que não vai ser o meu nome. E muitas vezes essa é a situação humana. Salomão ele faz totalmente ao contrário, ele entendeu que é o reino que tem que crescer. E tem que crescer o reino, não ele. Mas automaticamente, quando a gente entende esse princípio, quando a gente entende esse propósito, quando a gente faz com que o reino cresça e não eu, quando eu entendo que quem precisa crescer é o reino e não eu, automaticamente o Senhor ele nos compensa com isso, com esse coração. Ele nos compensa e a gente ganha muito mais do que a gente esperava, do que a gente merecia. Olha a visitação que o povo teve do Senhor naquele momento. E eu oro para que assim também seja conosco,
que haja em nós essa submissão, que haja em nós essa fé, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra do Senhor, para que o reino avance e para que a gente, igualmente, a gente mantenha ali essa submissão, essa honra, essa fé, esse desejo de que o reino de Deus seja maior do que qualquer coisa, que o reino de Deus seja maior do que as minhas necessidades, que o reino de Deus seja maior do que as minhas preocupações, que o reino de Deus seja maior do que as minhas vontades, que o reino de Deus seja maior do que meu orgulho, que o reino de Deus seja maior do que a minha necessidade de mostrar algo ou de fazer algo que seja relevante, enfim, que a gente possa cumprir os propósitos do Senhor nessa terra e que a gente tenha submissão e fé à sua vontade, porque Deus tem sim falado, Deus tem direcionado o povo, Deus tem sim dado ferramentas suficientes para que cada um aí no seu chamado cumpra e edifique com palavras de fé, atitudes de fé, demonstrações de fé, para que o reino avance, para que vidas sejam alcançadas e que cada vez mais o inimigo de nossas almas possa tomar o lugar dele, que é de perdedor, que ele não ganhe, não fique mais aí roubando almas, que pelo contrário, que almas vão ser se achegando aí, aos pés de Jesus através da palavra que é pregada, seja por palavras, seja por atitudes, mas que ela precisa ser pregada. Amém? Esse foi o devocional de hoje, esse foi o nosso vídeo. Eu peço que você me ajude a alcançar outras vidas também através dessas mensagens, que em nome de Jesus traga aí um grande impacto e traga sim algo bom para o teu coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.